Senhoras e senhores, meu muito boa noite. Boa noite. Tropa sempre vibrante, tropa sempre em condições de emprego, seja o horário que for. É um prazer estarmos aqui hoje e para não falhar todo o ato solene, ele se reveste de uma série de regras que nós temos que cumprir para que ele seja assim considerado um ato solene. E hoje eu vou quebrar duas regras que são pertinentes. A primeira é quanto ao textual. Diz a boa regra da oratória em ato solene que nós temos que fazer um texto, nos ater ao texto, pensar esse texto, refazer esse texto. E pois bem, a gente faz isso quando a gente representa uma instituição. Hoje eu venho na condição de cidadão marilhense. E eu vou deixar para falar literalmente de coração. Na etimologia da palavra, vou deixar para falar de cor. A segunda regra que eu vou fazer é quebrar, que na verdade não é uma regra formal, mas é uma regra estabelecida de práticas, que é de vir aqui à frente e ficar relendo todas as autoridades presentes. E aí com a vênia das nossas autoridades que compõem mesa, da edilidade, dos presentes, na pessoa do nosso anfitrião do evento, o presidente Wilson Alves Damasceno, na pessoa da nossa maior autoridade local, nosso prefeito municipal, o prefeito Daniel Alonso, sempre conosco no apoio, ambos sempre trabalhando conosco, nosso vice-prefeito Tato Ambrósio, sempre conosco, desde a época de bombeiro, nos ajudando a construir as estruturas metálicas para treinamento, e enfim, a todas, na verdade, as autoridades judiciárias, militares, do segmento de segurança pública, enfim, é impressionante realmente, eu não imaginava que tantas autoridades iriam abrilhantar esse evento. E eu vou a todos homenagear na figura de uma só autoridade nesse momento. Eu vou pedir para a nossa excelentíssima vereadora Silvia Daniela Domingos Dávila Alves, a mãe desse evento, para que fique em pé, e por ela, que todos nós, por ela, façamos a nossa reverência a todas as autoridades aqui instituídas. A todos os demais presentes, as maiores autoridades da minha vida, pessoas que passaram em momentos pontuais e que obviamente a gente vai chegar depois individualmente, se possível, né, ali, vou pedir para que todos depois nos aguardem ali para dar um abraço, pessoas que estão desde a minha infância aqui, que a gente encontrou, até os atuais, e a todos eu quero agradecer na figura de duas autoridades. E eu espero que todos se sintam acolhidos com isso. Eu vou pedir para que as excelentíssimas, ilustríssimas, inoxidáveis, maravilhosas, cuticutes da minha vida, senhora Yolanda Aparecida Boldrin de Siqueira e senhorita Ana Luísa Alves Boldrin de Siqueira, para que fiquem em pé e recebam o meu ato, em agradecimento a todos que cá estão, pelo carinho, pelo momento. A gente sabe da dificuldade, numa sexta-feira, de todos estarem aqui, e de todo o meu coração, a todos agradeço com esse ato que eu vou fazer com elas agora. Bom, vamos lá. Noite festiva, noite gostosa, uma noite que lembra uma determinada noite perdida, num julho, agosto aí de 1969. Então, um casal formado por dois mancebos jovens, à época a senhora Yolanda Aparecida, uma Oswaldo Cruzense, que foi para São Paulo fazer a vida dela, um exemplo de humildade, de abnegação, de dedicação e de proteção da família, lutadora, brigadora, em todos os sentidos.
a pessoa que eu mais tenho orgulho na minha vida hoje, pelo exemplo que ela é. É uma pessoa de uma generosidade. Se acham que eu sou generoso, não fazem ideia do que é a generosidade dessa senhora. Ela é efetivamente uma pessoa cuja generosidade toca a beatitude, toca a santidade. Com um senhor chamado Roque Lucas de Siqueira Filho, mineirinho de serrania, que hoje não se pode fazer presente, né? Porque as regras da vida não permitem, mas a gente deixou a cadeira para ele ali, para ele, da forma dele chegar. A gente aguarda que ele chegue. Um baita de um cara, um exemplo fenomenal de correção, de decência, o homem da minha vida. E esse casal decidiu conjugar o verbo amar. 9 meses depois, um raio de luz desnudou-se nos céus de São Paulo. E eis que nasci. Não quis a sábia natureza que eu nascesse numa manjedoura, longe disso, primogênito que era, mas ele não quis que nascesse assim, que não nascesse cercado de animais que nos demonstram as nossas deficiências. Não fui recebido por reis magos, por sábios, nem tive noticiada a minha notícia, né, a notícia do meu nascimento, com a estrela de Belém. No entanto, quis a sábia providência que eu nascesse em Belém, bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo, contíguo ao bairro mais conhecido, Tatuapé. E cresci a minha infância, eu e minha irmã, Márcia Cristina, que foi a que passou com o marido ao lado. Márcia Cristina também nasceu em São Paulo, fervorosa adoradora de Marília, que fez porque fez na cidade dela em Tocantins, cidade de Augustinópolis. A rua dela mudou de nome, hoje a rua dela se chama Rua Marília, em homenagem à nossa terra, de tanta paixão por essa terra que ela tem. E eis que esse indivíduo que vos fala, nascido então na terra de Belém, cresci num quadrilátero da Avenida Celso Garcia, com a Rua Ivaí, Ulisses Cruz, fechando com o Parque do Piqueri. Para quem não sabe, há 2 quarteirões do solo sagrado, em que os deuses do ludopédio olharam e falaram: é aqui que nós queremos erigir o nosso Olimpo. Parque São Jorge, a Fazendinha, Esporte Clube Corinthians Paulista. E que sempre causa essa comoção geral, porque ele é o poderoso Timão mesmo e não tem para ninguém. Pois bem, meus pais, por questão profissional, decidiram mudar para Marília. Viemos aí numa flecha de prata, descemos onde o professor Paulo Corrêa de Lara intitulou como a primeira rodoviária do Brasil, ali na confluência da Carlos Gomes, com então a Avenida Mauá, hoje Avenida Tancredo Neves. Numa noite de São João, perdida na década de 70, gelada, que até hoje eu lembro nitidamente do que era isso. E aí começamos a nossa vida. Eu vou abreviar, porque obviamente a infância, ao contrário do que disse a nobre Daniela, não fui menino que eu gostaria de ter tido. Não fui. Eu fui um menino de aventuras e desventuras imensas e muito intensas. Mas para abreviar, a gente, tal qual o sapo sapeia, a maré mareia, o vento venta, eu fui menino de meninices, muitas. Mas o que fica dessa infância foi trabalho. Comecei a trabalhar com 6 anos de idade, 6 para 7 anos. Trabalhei com o senhor Sakai. O Sakai era nascido em Araraquara, ele veio para Marília, fez a vida dele como autônomo, vendendo peixe na feira. Meus pais me encaixaram com ele, comecei a trabalhar, e muito aprendi com esse senhor, muito, um paizão. Ele e uma ama que a gente tinha, a Samaria, os dois são meus segundos pais, que muito me ajudaram na formação. E o Sakai me ensinou muito. A feira era ali na Sampaio Vidal ainda, na verdade num braço da Sampaio Vidal, essa parte que a gente ficava, ali na rua Piratininga, para quem é de Marília, ao lado de uma antiga indústria têxtil, que hoje está desativada.
entre a era ali mesozoica e cenozoica, porque nem o viaduto JB existia, e hoje ele já nem existe mais, né? Foi construído e demolido, e a gente trabalhou nisso antes de tudo isso. E aí trabalhei ali com ele e muito aprendi. Mas o que ficou dessa época foi trabalho duro, trabalho árduo. 4 horas da manhã em pé, 6 para 7 anos de idade, um carrinho para chamar de meu, um carrinho desses de armação metálica, que o pessoal costuma fazer coleta de material de rua, de ser recicláveis, né, os catadores de papelão, honroso trabalho. E a gente colocava as caixas de isopor com gelo e peixe, camadas sobre camadas intercaladas, uma tábua grande para servir de mesa, facas tão afiadas que ele me fazia fazer que dava inveja às facas guinso. E a gente saía então para trabalhar. Trabalho duro. 5 horas da manhã, já tinha que estar a comunidade toda dentro da feira e a gente já tinha que estar atendendo. Com ele hoje eu tenho o privilégio de olhar e, por mais que todos tenham as suas críticas, óbvio, isso é louvável, cada um tem a sua forma de pensar, eu confesso que o meu salário sempre foi muito bendito. Sempre bendito. E uma das maiores bênçãos que ele tem é de pingar todo mês. Nunca eu tive problema com o meu salário no estado. Pingou todo mês. Coisa que não acontecia ali. Ali eu aprendi com ele que se você não trabalhar duro, não vender, você não come. Se você não trabalhar duro e acordar de manhã e for fiel à sua crença, tiver uma fé inabalável de que vai dar certo, você não vende. Se você não acordar, trabalhar duro, não tiver fé inabalável e não tiver vergonha na cara, coragem para encarar todo dia, você não vende. E você não come. Você não sobrevive. Ou você encara a vida como ela é, para valer, ou você não dá certo. Pois bem, como todo jovem, empolguei, e eu queria fazer a minha aventura, né? A aventura do herói. Com 16 anos, trabalhei a vida toda até aí. 16 anos estava trabalhando na cooperativa dos cafeicultores, e tenho aqui amigos dessa época que estão aqui conosco. E foi uma fase maravilhosa, uma fase deliciosa. E filho de gente humilde, que nunca faltou nada em casa, nunca faltou, mas com as dificuldades peculiares de toda a família brasileira. Tive o privilégio de tentar passar nas faculdades, as melhores faculdades de São Paulo, passei em todas elas, São Paulo, Campinas, fui passando, mas não tinha condições de ir para lá estudar. E aí eu falei para o meu pai, eu vou e trabalho de garçom, dou um jeito. Ele falou, não, a gente é família, e o que der a gente faz. Você junta seu dinheirinho, menininho, cuida direitinho do seu salarinho aí, e a gente vai ver o que a gente faz. Aí um dia ele veio com uma proposta, que eu acho que era para me domar, hoje olhando para trás. Ele falou, por que você não presta uma escola militar? Para mim no momento era a última coisa que eu pensaria, confesso. Mas, vamos lá, vamos prestar. Tem um pensador chamado Nicolau Maquiavel. Poucos, muitos falam, mas pouquíssimos o leem. Ou leem excertos na internet, não façam isso. Leiam a obra completa. Toda a obra da vida nossa que a gente for ler, sempre peguem os originais e leiam os originais e de forma completa. Nada que é excerto dá certo. E de tudo que ele fala lá, ele tem uma passagem que eu acho muito interessante que cabe aqui. Ele fala o seguinte, que todo príncipe para dar certo, ele tem que ter fortuna e virtude. Virtude ele entende como competência, capacidade, habilidade que a gente desenvolve, depende de único e exclusivamente da gente. Fortuna é a roda da sorte, estar no lugar certo na hora certa. Por mais que você tente, tenha competência, se você não tiver uma dose de sorte, você não vai deslanchar. Por mais que você tenha sorte e esteja no lugar certo, na hora certa, se você não treinou para aquilo, você não vai dar certo. O príncipe só dá certo se ele tem fortuna e virtude. E eis que na primeira vez que eu prestei a academia de Polícia Militar do Barro Branco, a fortuna me beijou a face. Em 88 passei pelos portais, junto com vários irmãos de farda, e vou abreviar. Ficaram 2 ensinamentos dessa época. O primeiro ensinamento
é disciplina. Se trabalhar duro, com fé e coragem já é uma coisa, ter disciplina para fazer aquilo com persistência todo dia é outra. Todo dia a gente acordava ao toque de alvorada e ia dormir ao toque de silêncio. Entre um e outro era sentido e descansar para tomar café, sentido e descansar para a revista geral, sentido e descansar para ir para a sala de aula, sentido e descansar para cada professor que trocava de aula, sentido e descansar para ir almoçar, sentido e descansar para ir à aula à tarde, sentido e descansar para falar com qualquer antigo, sentido e descansar para poder fazer educação física, sentido e descansar para poder frequentar o jantar, sentido e descansar para poder frequentar os grêmios da academia, sentido e descansar para poder estudar à noite, sentido e descansar para a revista noturna. Cama, toque de silêncio. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana, 2, 3, 1 mês, 1 mês e 1 dia, 1 mês e 1 dia e meio, 2 meses, 3, 4 meses, 5 meses, para abreviar 1 ano. E aí os nossos tecnólogos da pasta de ensino superior de preservação, de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, os nossos soldados fazem o curso de 1 ano. 1 ano. 1 ano e 1 dia. 1 ano e 2. 1 ano e 3. 1 ano e 1 semana. 1 ano, 1 semana e meio dia. 1 ano e 2 semanas. E vai. 2 anos. 3. 4 anos. 5 anos. 5 anos de disciplina. 5 anos a aprender que tem que ser persistente. E como é que a gente atravessa isso? A Academia do Barro Branco, como todo mundo micro, ele copia o macro. Do mesmo jeito que nós temos o nosso mundo do dia a dia, talvez alguém aqui não tenha passado por isso, mas lá tem inveja, lá tem gente boa, lá você tem amigos, você tem irmãos, lá você tem faca na caveira, lá você tem tudo o que acontece no mesmo universo. E você tem que sobreviver àquilo, em alguns casos. E como é que eu ia fazer para sobreviver? Civil, não sou filho de militar, pelo contrário, indomável em alguns aspectos. Como é que eu ia fazer? Aí eu aprendi o segundo ensinamento. Visão forte e inspiradora. Você tem que ter uma visão, onde você quer chegar. Você olha aquilo e fala, para sobreviver nisso aqui, eu vou ter que chegar onde? O que eu quero? E aí você foca. Só que visão, sem meta, sem objetivo, sem trabalho, é só sonho. Não serve para nada. Sonho. Então o que a gente faz? Foca, põe meta todo dia e trabalha fiel à meta. É meta todo dia. Objetivo, foco. No último ano, a gente escolhe para onde vai. A Polícia Militar é fenomenal, é uma instituição, como a gente já falou outras vezes, enorme, 83 mil pessoas trabalhando, profissionais do mais alto gabarito. Para se ter uma ideia, a maior empresa do Brasil é a BRF, proporcional com a Petrobras, e ambas possuem 81 mil homens trabalhando, homens e mulheres. A Polícia Militar, ela hoje tem 83 mil homens, ela é maior que a maior empresa do Brasil, só em São Paulo. Polícia Militar. Ela atende, por hora, 3 mil ligações telefônicas, por hora. Isso gera 4 mil atendimentos de ocorrências, por hora. Por hora. São 26 armas de fogo retiradas da sociedade, armas de fogo ilegais, que poderiam causar tudo de ruim para as nossas famílias.
26 armas de fogo por dia. É uma instituição que eu aprendi a amar. E aí, quando eu cheguei nesse limite do último ano, a minha opção era regimento 9 de julho. Eu queria trabalhar na cavalaria, ao contrário do que muitos pensam. Por quê? Porque eu tinha aquela crença assim: não é fácil trabalhar com gente. Eu não quero trabalhar com gente, porque gente é tudo de ruim. Porque gente, tudo aquilo que a gente ouve falar. Respeito quem faça isso, respeito quem gosta dos seus pets e tem um petzinho e fala que vai trabalhar em ONG e vai trabalhar para isso. Respeito, claro, cada um tem o seu nível de experiência de vida. Eu aprendi que eu estava equivocado. E quis a sábia natureza de novo, que ao invés de eu ir para o regimento 9 de julho, que não teria vaga no interior, eu não poderia voltar para Marília, porque não há oficiais do regimento que possam trabalhar na cavalaria no interior, eu teria que abrir mão de vir para cá. E a gente passa por uma série de reflexões. E surge um irmão que me acompanhou durante toda uma trajetória dentro da academia, que me ajudou até a me manter lá dentro por muitas vezes. Tenente Coronel Vitor de Freitas Carvalho, subcomandante da Escola Superior de Bombeiros, à época ainda cadete comigo na escola militar, e que me convidou para ir até Campinas, onde ele residia, com o pai, com a mãe, com as irmãs, e lá nós tivemos uma conversa com o velho e bom Amaro. O velho e bom Amaro foi coronel do Corpo de Bombeiros a vida toda. E no dia que o velho e bom Amaro faleceu, foi o dia que eu recebi a visita da comissão para me entregar o decreto legislativo. Foi muito difícil para mim, porque eu queria estar lá junto com o meu irmão. E foi graças ao coronel Amaro e ao Vitor que eu decidi fazer então o Corpo de Bombeiros. Eu era da equipe de atletismo, tinha vínculo com a parte física muito boa, gostava desse campo. E dentro da Polícia Militar, para trabalhar no Corpo de Bombeiros oficial, tem que prestar um concurso interno, muito concorrido, muito. E dei a sorte de novo, a fortuna me beijar. Fomos para o Corpo de Bombeiros. E para poder escolher, para vir para Marília, a gente tinha que estudar. E aí, trabalho duro, fé, coragem, disciplina, visão, com meta e objetivo. Terminamos o CBO por escolher Marília. Escolhi Marília e vim para cá. Foram 16 anos de Corpo de Bombeiros, 10º grupamento de bombeiros. Experiências infinitas. Me apaixonei, me encontrei. E foi uma trajetória espetacular, da qual ficam também 2 ensinamentos. Além da amizade, das experiências, das risadas, das tristezas, ficam dois ensinamentos. O primeiro ensinamento é que nós recebemos um compromisso, eu e o Major Marcelo Alves dos Santos, que cá está, de tirarmos o quartel do bombeiro debaixo do viaduto, que era o viaduto José Bonifácio, a sede era lá, e colocarmos no prédio ao lado, onde é a Delegacia Regional Agrícola, que hoje é a sede do Corpo de Bombeiros. Para que se tenha uma ideia, é um quarteirão inteiro. Para que se tenha uma ideia do que era aquilo, no 3º andar, o entulho era tanto dentro do prédio, que havia nascido uma goiabeira no 3º andar. E o nosso comandante olhou para a gente e falou: se vira, nenhum centavo, nada, nem Estado, nem ninguém. Aí nós 2 fomos para lá, olhamos aquilo, trabalho duro, fé, coragem, o que mais? Disciplina, visão. E aí construímos aquele prédio, com um apoio espetacular de todo mundo. Todo mundo entendeu a visão, a tropa entendeu a visão, e todo mundo foi para cima. E aí nós construímos aquilo ali, todo mundo aqui, todo mundo, indistintamente, inclusive detidamente o Carbonari, que está aqui hoje, que está em 32i, em Assis, que muito fez na época junto à Prefeitura Municipal. Trabalhamos demais. E no piso térreo, nós temos 2 sanitários de uso público, tem uma parede contígua aos 2, e lá tem um quadro, não sei se lá ainda existe esse quadro,
É um quadro que ia ser jogado fora. Peguei na caçamba, trouxe. É um quadro que tem a imagem do Museu do Ipiranga, várias viaturas do Corpo de Bombeiros, e lá está escrito assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E a gente pegou então esse quadro, fizemos um trabalho, fixamos lá, e aquilo era um mantra. Minha sessão onde eu trabalhava, a gente fez uma reforma nela para poder tirar aquela pecha de órgão público que se incomodava demais. A nossa equipe de época topou, nós fizemos uma outra reforma, tudo moderno, contratamos um arquiteto para fazer tudo inovador. Hoje, se eu falar em poupa-tempo, a gente inventou poupa-tempo há muitos anos atrás. E todo dia a gente tinha que passar na frente desse quadro. E isso virou um mantra. Aprendi no Corpo de Bombeiros o que é servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. O segundo ensinamento foi para a vida. Eu adoraria que todas as pessoas, mas não sendo possível, se aparecesse um gênio para mim e falasse qual o único desejo que você tem. Ao contrário que muitas pessoas podem pensar, meu desejo seria: deem a todos os homens públicos, inclusive eu, as autoridades públicas, a possibilidade de tempos em tempos acompanhar uma pessoa moribunda ou uma pessoa em virtude de acidente, de um trauma, em seu processo de morte, ouvindo as reflexões. É o momento em que todos nós estamos desnudos. É o momento que a gente descobre que nós somos essência envidraçada. Tudo isso aqui, galões, medalhas, não serve para nada. Nada. Tudo que a pessoa que está no momento de sofrência quer, da vida toda dela, é um pouco de carinho e de alegria. Só. E a gente, quando começa a viver nisso e vê pessoas morrendo assim, acompanhando esse processo por afogamento, salvamento aquático, quando a gente pega um acidente automobilístico, quando a gente pega um menino, como foi o caso aqui da João Martins Coelho, uma vez fui buscar, uma chuva intensa em Marília, terrível, todas as viaturas operando desde manhã, todo mundo fora do quartel. Nós voltamos, eu e o sargento, que obviamente eu vou omitir nomes, porque eles não me autorizaram, não pedi autorização para falar. Nós voltamos da operação, eram umas 8 da noite, falou: chefe, a gente precisa voltar para o quartel para comer alguma coisa. Estava desde manhã. Falei: vamos lá. Nós voltamos para o quartel, tinha só um atendente no telefone. Nós pegamos o mapa de Marília, enquanto comia, abríamos o mapa, distribuímos as viaturas lá para poder controlar, ajudar, do jeito que dava, e as ligações entrando, pedido de socorro. Aí a gente desmembrava a equipe, porque bombeiro tem disso, todo mundo acha que é só uma equipe, não, os caras dividem, vai lá dar uma olhada, se tiver pior a gente vai para lá também, e começava aquele imbróglio, todo mundo trabalhando, e toca o telefone. A ligação era de um cidadão, o atendente olhou para mim e falou: chefe, é um homem esfaqueado na João Martins Coelho, sem viatura. O que a gente ia fazer? Olhei para o sargento que estava sobrando, falei: vamos embora. Ele olhou para mim: chefe, só tem 2, só eu e o senhor. Falei: vamos embora. A guarnição de resgate, de atendimento mínimo, a composição são 3. E aí nós saímos correndo, peguei a chave de uma viatura que tinha acabado de chegar, o R316, para os bombeiros tradicionais aí, né, Divanil? Uma Willett Colt, é uma viatura importada, nada adequada para o nosso terreno, nada. Ela é viatura para o primeiro mundo, para nós não. Viatura rebaixada, aquela que vocês veem em filmes, seriados americanos, toda quadradona, cheia de espaço lá dentro, luz para tudo quanto é lado, uma coisa formidável. Essa viatura tinha chegado na véspera, ela não tinha sido entregue ainda. Joguei a chave na mão do sargento, falei: vai dirigindo que eu já vou vendo o que a gente vai fazer, eu vou ver material aqui atrás. Falei: chefe, jogou de volta, falou: eu não vou dirigir esse negócio não foi entregue. Isso daí, se a gente bater, eu estou ferrado, quero nem saber. Aí ele passou a chave para mim e falei: tudo bem, não tem problema nenhum. E eu não sei como eu aprendi a fazer viatura hidromática aquele dia da cavalo de pau. E não sei como ela nunca soltou aquele baú. Fato é que nós chegamos lá. Chegamos lá, é aquela cena clássica. 200 pessoas embaixo, estava chovendo muito, embaixo de um toldo, curiosos, e um menino de 16 anos, com um corte no abdômen, por esfaqueamento, e todas as vísceras no chão. Em volta dele, uma roda de sangue imensa,
porque se misturou com a água da chuva, e nenhum cidadão de bem para abrir um guarda-chuva para proteger o rosto e as vísceras dele. Aí nós descemos os dois, fomos lá, e quando eu cheguei perto desse menino, ele ainda estava na linguagem do: e aí, tio, é nóis. E aí ele começou a contar o que aconteceu, a gente colocou ele na maca, começamos o transporte dele, trazendo de volta. Na época não havia centralização, regionalização, Santa Casa de Misericórdia de Marília. A gente veio trazendo esse menino agarrou no meu braço, o motorista foi obviamente para a função dele, não tinha auxiliar, então eu tinha que fazer às vezes, fazer todos os curativos com uma mão só, porque a outra virou a única tábua de salvação da vida dele. E esse menino foi contando a vida dele para mim, e a gente foi conversando, passou por tudo, e a linguagem dele foi mudando. A gente vê que toda essa forma de expressão, ela é única, perde, volta a ser um menino educado. E aí ele foi explicando, e aí quando a gente estava chegando na Santa Casa, os 3 quarteirões, ele olhou para mim já com choque hipovolêmico, eu já tinha perdido muito sangue, já estava em processo de morte, e ele começou a conversar comigo como se eu fosse o pai dele, e ele enxergava em mim o pai dele, e eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia se eu fizesse, se seria leal a ele, eu me passar pelo pai dele. E aí eu fui ouvindo essa história dele, e no final tudo que ele queria ouvir era: filho, você está perdoado. Só isso. Ele não se preocupou com relógios, não pensava em carro, não lembrava da casa, caixão não tem gaveta. E esse menino foi definhando, e quando eu vi que realmente ele estava no processo de transição dele, eu olhei bem nos olhos dele e falei: filho, você está perdoado. E no mesmo momento todo o corpo dele relaxou. Tudo isso aqui, ó, serve para nada. Tudo isso aqui não serve para nada se a gente não colocar tudo isso à disposição do bem comum. Foi quando eu parei de falar que viver com gente não era legal, porque é com gente que a gente cresce, é com gente que a gente aprende, é com gente que a gente constrói o nosso mundo humano, é com gente que eu tive um relacionamento e aprendi a ter a melhor mãe do mundo, é com gente que eu me relacionei, e aqui vai a minha reverência, a Adriana Alves Boldrin de Siqueira, com quem eu me relacionei com gente, e tive o maior presente da minha vida. E isso quem nos dá não são pets, não são cavalos, é gente. Então gente vale a pena. Então trabalho duro, fé, coragem, disciplina, visão com metas, servir e proteger, no ato servir e ter senso de finitude. A gente tem que ter senso de finitude, principalmente nós homens públicos. A gente tem que saber que isso aqui é temporário, é efêmero, e sempre trabalhar por gente. Pois bem, em literatura, ou filmes, em tudo que tem enredo, vem tudo numa linearidade, de repente acontece um momento, o plot twist, é isso, Ana Luísa? Plot twist, é um negócio que acontece que tudo muda, é uma mudança brusca em tudo, e aí aquele personagem que vinha naquela linha, de repente muda tudo, e ele toma outro caminho, tudo muda. E isso aconteceu comigo nessa fase, ao final de 16 anos de bombeiro, isso aconteceu comigo, eu não entendi nada, confesso até hoje que eu não entendi muita coisa do que aconteceu ali. E aí uma pessoa me socorreu, uma pessoa que me acompanha de longa data, que eu protejo, e que sempre esteve comigo no silêncio.
Uma pessoa que eu não tive condições em razão do salário, porque o aluno oficial na época não tinha salário, a gente ganhava uma ajuda de custo. Dava para comprar 4 passagens do Expresso de Prata. Deve estar hoje aí na casa dos R$150, R$600. Mais nada. Era o que dava para vir e voltar para casa. Eu não tinha condições de comprar o maior símbolo de um oficial, a sua espada. E ele anonimamente chegou ao meu pai e falou: pode levar a minha, ele vai se formar com a minha espada. E depois, anos depois, 16 anos depois, nesse plot twists que eu sofri, eu fui parar no mundo, não tinha ninguém a olhar para mim. E esse senhor já aposentado, na verdade na reserva, remunerada da Polícia Militar, fez a intervenção e acabou me colocando num dos batalhões que eu tenho o maior orgulho de trabalhar. Tive o maior orgulho de trabalhar. 42º Batalhão no Interior. Presidente Venceslau. Esse senhor, José Guerra Júnior. Um baita de um cara. Que a gente ouve histórias, porque ele é um mito na Polícia Militar, mas de quem eu realmente tive e tenho até hoje um admirável respeito, veneração. E é a ele que eu peço uma salva de palmas de todo mundo. Pelo Coronel Guerra, eu aqui rendo minhas homenagens a todos os líderes que eu tive na minha trajetória, todos, sem exceção, todos, me ensinaram muito, mesmo errando, eles me ensinaram muito. Minha trajetória no policiamento territorial, no batalhão do 42º, foi muito bacana, aprendi muito, tive que repreender uma polícia militar que eu não conhecia. Até então a polícia militar que eu tinha é aquela polícia militar da baratinha, né? Metade fusquinha, metade preto, metade vermelho. O polícia com o cinturão lá no joelho, aquela pança caindo para fora do uniforme, aquela coisa medonha. Quando eu fui para lá, eu comecei a ver a coisa diferente. A polícia militar passava por uma transformação, ela se profissionalizava, ela começou a adotar padrões internacionais de atuação, ela padronizou operacionalmente os seus procedimentos, trouxe tecnologia, investiu em gente, e tudo começou a mudar. Passei por lá, passei por Assis, de Assis eu vim para Marília, fiquei um tempo aqui enquanto capitão, veio a promoção a major, fui para São Paulo. Em São Paulo, fui para o Centro de Comunicação Social, reencontrei uma amiga de turma, hoje coronel, Mônica, e a gente tentou fazer uma revolução na comunicação social. A mim coube a parte da divisão de imprensa, como foi citado pela nobre vereadora. Toda a imprensa de São Paulo caía na minha mesa. Um estresse intenso. E ali a gente negociava com todo mundo. Pressão do Palácio dos Bandeirantes, pressão do secretário de Segurança Pública, e a gente ali, trabalhando duro. Daqui a pouco fui para o CPC, Comando de Policiamento da Capital. Outra experiência espetacular, porque eu fui trabalhar lá no segmento que define que aqueles desvios de conduta, se aquele policial deve ou não permanecer nas fileiras da corporação. Ali você vê o outro lado da moeda. Ali você aprende muito. E aprende a ter humildade de ouvir as pessoas, o cliente final, o cliente comum, o cidadão de bem, e a entender que as nossas instituições, elas possuem sim desvios. E a gente tem que ter a humildade disso reconhecer e fazer as correções necessárias. Isso faz uma instituição forte. E a Polícia Militar faz isso. Zelosa que ela é. Aí eu passei, se eu achava que aquele era o meu plot twists, 2014, estava lá no CPC, Comando de Policiamento da Capital. Aí eu passei por verdadeiro plot twists da minha vida. Tudo virou. A minha vida particular, a minha vida individual, minha vida coletiva, a profissão, tudo foi para o espaço. Eu não vou entrar em detalhes, porque obviamente meu tempo permite. Mas ali foi a maior transformação que eu tive na minha vida.
Naquele momento eu olhei e questionei se os princípios sobre os quais eu erigi toda uma vida, se valia a pena continuar fiel a esses princípios. Um dos problemas foi descobrir que o meu pai tinha uma doença que depois a gente viu que era letal. 6 meses depois. E desde já agradeço o Dr. Rafu, que aqui está, Rodrigo Rafu, que acompanhou meu pai nessa fase. E aí a gente fica naquela berlinda. A gente está no alto comando, com possibilidades de assumir o comando lá em cima, mais alto da instituição, ou a gente encara a realidade e volta para a nossa terra e arruma tudo. Me lembrou uma figura chamada Darth Vader. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Star Wars, uma saga. A coluna principal dessa história, toda a saga, é uma figura só. Um menino chamado Anakin Skywalker. Anakin, do grego, Ana, negação, Akin, pai. Skywalker, do inglês, caminhante das estrelas. É um menino que nasceu sem pai. Essa obra não é escrita a uma mão só, como dizem George Lucas, não é. Ela é escrita a várias mãos, dentre elas antropólogos e mitólogos. É uma obra que vale muito a pena todo mundo aqui entender o porquê disso. A trajetória de Anakin Skywalker nada mais é do que a trajetória de todos os mitos. Todos os mitos nascem de uma mulher virgem, seja ele Zoroastro, seja ele Cristo, seja ele Buda. Todos eles encaram o Sinédrio com 12 anos de idade, todos eles mudam a vida dele, todos eles encaram as suas histórias, suas aventuras e desventuras, todos eles são mortos, descem à mansão dos mortos, ressuscitam e gozam de uma vida feliz. Isso é um monomito. Pois bem, nessa hora, Darth Vader, menino chamado Anakin, ele cresce, desenvolve, vira cavaleiro Jedi, e aí ele perde a mãe. Ele já é um cavaleiro Jedi quando ele vai resgatar a mãe. Quando ele vai buscar a mãe que tinha se tornado uma escrava, ele descobre que ela foi vilipendiada, humilhada e morta. Ao mesmo tempo ele se apaixona por uma mulher, um tempo antes, uma senadora, e ela não podia assumir a relação. No entanto, ela engravidou, e num ato, eu não vou entrar em detalhes, ela falece, e ele tem as 2 sobrecargas nas costas dele. Esse menino, Anakin Skywalker, ele é escolhido ou iluminado da parte dos Jedi, dos cavaleiros, e ele olha para o passado e fala: será que a vida que eu ergui em cima desses princípios valeu a pena? Ele acha que não. Ele opta pelo lado negro da força e decide construir um outro mundo paralelo. O detalhe que fica é que a figura de Darth Vader, que é ele entra em luta com o mentor dele, ele tem as 2 pernas decepadas no braço esquerdo e fica largado à beira de um rio de lava. Isso é tudo simbólico, tem motivo, né? Quando a gente chega muito perto do sol, a coisa queima. E ele é totalmente deformado, o corpo dele é deformado. Ele é resgatado pela turma do lado negro, com próteses robóticas ele é recuperado, e aí eles criam uma UTI para ele sobreviver. A máscara que ele usa, aquela respiração dele ofegante, tudo aquilo é uma UTI, porque ele não tem condições, ele é um monstro deformado ali dentro. Se eu tivesse optado por continuar o caminho do lado negro da força, não tivesse voltado para Marília, eu estaria escudado num uniforme, cheio de galões e medalhas, mas um pequeno monstro completamente incapaz dentro dele. Decidi voltar para Marília, a convite do coronel Marcelo Martins, para trabalhar com ele, e fizemos uma restauração da questão humana dentro do batalhão. O batalhão tinha passado por uma fase bastante complicada, peculiar a todos os comandos, e aí ele queria trabalhar o lado humano realmente da tropa, e ele o fez. Começo do ano passado, 2017, ele se foi, decidiu seguir a vida dele, o descanso devido da aposentadoria, da reserva, e eu assumi interinamente o comando. E fazer o quê? Da noite para o dia, porque havia um sucessor natural, um outro major mais antigo que eu, que seria tenente-coronel. No entanto, ele teve problemas familiares, ele pediu para se retirar, e da noite para o dia, assumiu o batalhão. E aí?
justamente o batalhão a minha terra, o que eu ia fazer? Aí eu lembrei dos ensinamentos. Visão forte e inspiradora. E a visão era uma só: transformar o 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior em referência nacional em segurança pública, em policiamento, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Começamos a trabalhar. Trabalho duro, com brio, coragem, disciplina, visão forte e inspiradora, comunicada com todo mundo, nos princípios de servir e proteger gente. Focamos nos indicadores criminais. Essa é a coluna mestra de toda essa história. Fizemos como se fosse uma empresa. Paramos com essas coisas de fazer autopromoção, como bem diz o meu ex-comandante, hoje companheiro de farda, aí, tenente-coronel Xavier, Fernando Xavier Pinto, comandante do 4º I, a quem rendo as honras em razão dos demais comandantes que passaram nesse período e que entenderam que era necessário manter esse plano. Teve humildade suficiente para isso e deixou que nós mantivéssemos nessa fase o trabalho realizado. Todo santo dia, a equipe do P3, que é a parte operacional, se debruça com a coordenadoria operacional e analisa números, estuda os casos, um a um. Todo santo dia é a primeira ação deles. Eu não vou me estender aqui, mas fato é que nós conseguimos, nos 5 últimos trimestres, bater meta sobre meta, em todos os indicadores. O Estado de São Paulo conseguiu reduzir a letalidade violenta em 0,6% em 2017. Nós conseguimos reduzir em 37%. De janeiro até setembro do ano passado, nós tivemos 15 mortos na cidade de Marília por violência com arma de fogo ou faca. Esse ano, no mesmo período, até o dia de hoje, de janeiro a setembro, nós tivemos 5. Nós tivemos 300% de redução. Com foco. Dia após dia. Dedicação. Só que isso não adianta muito se você não chega no seu vetor principal, que é o cliente. E havia um desvio de percepção de quem era o cliente. E nós arrumamos essa lente. O nosso cliente não é o mala. Nosso cliente não é o vagabundo, não é o infrator da lei. O nosso cliente é o cidadão de bem. É com ele que eu converso. Eu não converso com o infrator da lei. Infrator da lei a gente aplica a força, recolhe e entrega para a justiça, via os nossos irmãos da Polícia Civil. E foi assim que a gente trabalhou. Trabalhamos com foco no nosso cliente, já ajustado. Os principais vetores da região, começamos uma aproximação territorial e todas as nossas lideranças entenderam isso, abraçaram essa ideia, entenderam a visão e começaram a fazer esse trabalho. E a coisa foi caminhando. Aprendemos a fazer comunicação de forma totalmente diferente. Hoje a nossa equipe de relações públicas, ela passou por um treinamento nosso, em que ela blinda o nosso policial militar com relação às informações e aproximou de uma imprensa que hoje tem um segmento espetacular, e é ela quem é o nosso grande arauto, o nosso grande amplificador da notícia boa. Óbvio que todo segmento tem um lado que não vale a pena. Tem um segmento que fala que tudo está num caos, porque daqui 2 anos vai ter eleição, e ele vai ser candidato, ele vai ser o grande redentor. Mas nós temos um lado da imprensa que é espetacular. E aí eu vou materializar numa jornalista, Regina Helena. Regina Helena, um mito no jornalismo na nossa região, uma irmã nossa, que tive experiências fantásticas, desde os idos de 93. Trabalhamos junto, de madrugada, parava nas padarias São Luís para tomar um café de madrugada. O nosso saudoso Franz Neto, para quem não lembra do Franz, o primeiro jornalista embarcado em helicóptero pela Jovem Pan no Brasil, um legado e um espírito fantástico, companheiro, parceirão da Regina, e nosso irmão de frente. Eles tinham esse perfil de mostrar uma sociedade que vale a pena. A Regina Helena, eu peço então, uma salva de palmas.
Trabalhamos duro então com a imprensa nos ajudou, nos replicou, nos amplificou e mostrou uma polícia militar totalmente diferente. Começamos a aproximação, percepção de segurança pública. Não adianta eu achar que a cidade é bacana, não adianta, eu tenho que sentir que a cidade é segura. E começamos a levar notícia. Hoje, no Atlas da Segurança, criado pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, 2018, ele mostra que a cidade mais violenta do Brasil chama-se Queimados, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. São 134,9, 135 mortos por letalidade violenta, por 100 mil habitantes. Eu falo 100 mil habitantes porque, por exemplo, se eu falar, eu tenho 3 bicicletas em Borá e 5 em São Paulo, em números absolutos eu tenho mais bicicletas em São Paulo. No entanto, quando eu faço a divisão pela população para equalizar, eu divido pelo número de 100 mil habitantes, e aí eu vou ver que São Paulo tem muito pouco. 5 bicicletas em São Paulo não é nada perto de 3 em Borá. Então é o coeficiente que eu uso para fazer a coisa ficar na mesma linguagem. Queimados, portanto, 135 mortos por letalidade violenta. O estado do Sergipe é o estado mais violento do Brasil, ao contrário do que muitos pensam que é o Rio de Janeiro, né? Mas não é o Rio, porque há uma parcela da imprensa no Rio de Janeiro que vende o caos todo do Rio, e todo mundo acha que o Brasil é Rio de Janeiro, e não é. O Rio de Janeiro não é o estado mais violento. O estado mais violento do Brasil chama-se Sergipe. 64,7 pessoas morrem por letalidade violenta. O Brasil morre-se 30,3. Como é que eu baixo de 64 entre os estados para 30,3? Porque eu tenho alguém que puxa isso para muito baixo. E quem mais puxa isso para muito baixo é São Paulo. O estado de São Paulo tem 10,9 mortos por letalidade violenta. 10,9 quando a ONU, pela OMS, define que um local para ser considerado saudável são 10 no máximo. Então, na margem de erro, São Paulo é um local seguro. Só que a gente fez mais. Dia 5 de setembro, estão aqui representantes nossos seccionais, Dr. Raui e o Frazão, a quem eu agradeço de coração por sempre estar junto com a gente, nossos irmãos de atuação, encarando um monte de batalhas. Estava lá o Tenente Coronel Xavier, o Botega, comandante de Ourinhos. Estávamos todos os comandantes da área operacional do policiamento com o pessoal do DI Inter 4. O secretário de Segurança Pública veio e uma das falas dele foi: eu fiz questão de vir aqui porque eu não estou entendendo como é que vocês conseguem reduzir tanto os indicadores em relação às demais regiões do estado. Muito bem. Conversa vai, conversa vem. E nós vimos realmente que o CPI 4, que é o Comando de Policiamento Regional, a área do Inter 4, que é a região 4 do estado, é realmente a região do estado que mais puxou indicadores para baixo. Todos, sem exceção. E aí a gente olha e faz uma análise em retrocesso. O 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior, nos 5 últimos trimestres, foi o que mais reduziu os indicadores. Por silogismo, se o Brasil é um país violento, que tem o Sergipe como estado que puxa 65 mortos por 100 mil, eu caio para 30 no Brasil, puxado por um estado que cai para 10, cuja região que mais fez com que isso reduzisse foi a região 4, e com um batalhão que puxa todos esses indicadores do 4 para baixo, hoje a nossa tropa pode se regozijar e falar que nós somos batalhão de referência nacional na segurança pública. Muito bem, isso só é possível graças à crença. Eles acreditaram na visão, trabalharam duro, foram para o pau, com fé, todo o santo trabalho, foram com fé e coragem, o tempo todo. Estava agora ali olhando o celular, acabaram de pegar 2 infratores da lei que praticaram 2 crimes na Zona Norte,
ligados a comércio nosso. Passando na rua, eles detectaram e estão lá trabalhando. A gente aqui e eles lá, mantendo nossos indicadores e mantendo a nossa sociedade segura. Fé, coragem, trabalho, visão, disciplina, entender que servir e proteger é para servir e proteger gente do bem, gente que vale a pena. Eles acreditaram, e eu sou extremamente grato a eles por esse trabalho realizado nessa minha fase de carreira. Já desço a serra, ano que vem eu me aposento, e realmente me sinto extremamente feliz por estar à frente dessa equipe, extremamente orgulhoso, e nunca imaginava em toda a minha vida que um dia eu chegaria a trabalhar com uma equipe dessa, tão afinada. Sou extremamente grato a todos os que nos colaboram nos nossos trabalhos, toda essa liderança que está aqui sentada, as autoridades, e não atores estão aqui. Nós temos uma afinidade muito grande com todos eles. Já citei o pessoal da Polícia Civil, que muito nos ajuda, demais mesmo. Somos totalmente diferenciados das outras regiões do estado. Todo mundo aqui sabe que há problemas entre Polícia Civil e Polícia Militar. E aqui em Marília, exemplo do que nós fizemos semana passada, foi uma operação conjunta para cumprimento de mandados de prisão. Fizemos 22 prisões, com o Dr. Raui, Dr. Frazão, participando conosco dentro do batalhão com seus delegados, reunidos com os nossos oficiais. Todo mundo junto, entendendo que tem que trabalhar para o cidadão de bem, tem que fazer o trabalho correto, tem que ver que o cidadão de bem é o cara que eu tenho que trabalhar, ele é o meu cliente. Não me interessam as mazelas institucionais, elas não me interessam, isso é um problema para eu resolver dentro de casa. A gente tem que fazer um trabalho de qualidade, e é isso que vem sendo feito. O pessoal do judiciário, representado pelos nossos 2 meritíssimos que aqui se encontram, estão fazendo um trabalho conosco espetacular, principalmente no que afeta a audiência de custódia. A nossa liderança municipal, e fala em nome de todos os prefeitos dos 25 municípios que nós comandamos, toda ela nos apoia em todas as frentes. Falo de Marília porque hoje à noite é aqui, e confesso que nós temos um apoio fora do comum nessa cidade. Temos uma central de vídeo monitoração que o pessoal da associação comercial foi visitar e ficou impactada com a qualidade do negócio. Isso é da prefeitura municipal, um serviço disponibilizado para o cidadão, que o cidadão nem sabe que existe. A cidade é monitorada, cada câmera dessa custa R$10 mil, uma câmera, é uma fortuna um sistema desse, mas que vale a pena. E a associação comercial já assumiu o compromisso, depois nós vamos estreitar com o serviço público, de tentar comprar esse material, para a gente poder expandir esse sistema. Um sistema espetacular, que muito nos apoia. Um exemplo do que é o trabalho nosso, vinculado e trabalhado com compartilhamento. Quero aqui agradecer a todos, de forma indistinta, que doaram o seu tempo e que conosco estão. Agradecer a nobre vereadora professora Daniela, e em nome dela agradecer a todos os nossos vereadores que, como foi lido pelo nosso cerimonial, pelo nosso presidente, acolheram de forma unânime, e isso para mim realmente não tenho nem o que falar, né? Porque realmente é espetacular um comportamento desse. Ser ovacionado por unanimidade é algo realmente nobilíssimo para mim. Agradecer a toda a equipe dessa casa, que foi muito carinhosa o tempo todo, a começar pelo senhor Adolfo Moraes, com essa voz de rouxinol, nosso locutor oficial daqui da casa, a senhora Carla, que tão bem me acolheu, fez todo o trabalho de bastidores todos esses dias, ao pessoal da TV Câmara, a Érica e o Eduardo Leme, todo mundo que participa da TV Câmara. E enfim, eu quero agradecer ao motivo principal de aqui estarmos: a cidade que acolheu essa família de retirantes paulistanos. Eu quero aqui agradecer a nossa Marília, a cidade que eu tenho no meu coração, que eu adoro, tenho paixão por essa cidade, a cidade que a gente construiu a nossa história, uma história humilde, bacana, uma cidade que me deu meus 2 irmãos, o Márcio Vinícius e a Mayra Carolina, a caçula. Uma cidade que me permitiu crescer e chegar onde a gente chegou, com pessoas do bem. Uma cidade que hoje guarda os despojos do meu pai, e que pretendo que guarde as minhas cinzas.
a cidade que minha filha nasceu e foi escolhida para nascer. E busco na obra seminal de Tomás Antônio Gonzaga, que deu origem ao nome da cidade, numa viagem aí de Bento de Abreu, dentro do Júlio Cesare, né, lá no Estreito de Gibraltar, dessa obra seminal, Marília de Dirceu, em que ele canta o amor de uma forma que todos aqui deveriam ler e se encantar com a forma que ele canta o amor, porque não sei se sabem, mas Marília de Dirceu, na verdade, são pseudônimos. Marília é o nome de Maria Doroteia Seixas, uma menina de 17 anos, e ele, Tomás Antônio Gonzaga, se passa por Dirceu. Ele com 40 anos, desembargador de Ouro Preto. Haviam feito juras de amor, e no dia que eles marcaram para efetivamente ela fazer 18 anos e eles assumirem o relacionamento, caiu o castelo da Inconfidência Mineira. E ele era o principal mentor da Inconfidência Mineira. Foi preso e daí desterrado para Moçambique. Nunca mais pisou no Brasil vivo. Maria Doroteia Seixas, a história não conta, mas para quem vai atrás, descobre. Há um panteão em Ouro Preto aos inconfidentes. São 13 inconfidentes lá colocados. Tomás Antônio Gonzaga foi resgatado de Moçambique e colocado lá no governo Getúlio Vargas. Ela é a única não inconfidente lá, enterrada ao lado do seu amado, porque ela viveu até 85 anos esperando ele voltar. E justamente nesse livro, nessa obra seminal, na segunda parte dele, tem uma lira, a lira segunda do livro, porque ele é cantado, ele não é um livro para ser lido como verso, ele é para ser cantado ao som da lira. E na parte final ele tem um versinho que eu acho que bem exemplifica a minha paixão por essa terra. Diz assim: eu tenho um coração maior que o mundo, e tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração, e basta, onde tu mesma cabes. Muito obrigado, excelente noite para todo mundo.